De economia, vamos falar da indústria. Nós estamos na linha com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rafael, nós tivemos hoje a divulgação de 2 levantamentos referentes ao setor industrial brasileiro. O primeiro deles, IBGE, com a produção industrial registrando queda em agosto sobre julho de 0,8%, interrompeu aí uma sequência de 4 meses consecutivos de aumento de produção. Nesse período, a produção cresceu 3,3%. Agora, sobre agosto do ano passado, ainda um avanço de 4%. No ano, a indústria registra aumento da produção de 1,5%. Em 12 meses, agora está quase zerado, menos 0,1%, vem reduzindo o dado negativo, com tendência de recuperação, pelo menos é a avaliação geral. E a CNI também divulgou um levantamento falando em faturamento, mas seguiu mais ou menos essa tendência, porque o faturamento caiu em agosto sobre julho, mas ele teve um desempenho melhor sobre agosto do ano passado. Quase todos os indicadores tiveram uma performance melhor na comparação com o ano passado, aliás, uma base muito fraca, mas teve essa questão de faturamento, mas a utilização da capacidade instalada cresceu 0,3 ponto percentual em agosto. Eu queria a sua avaliação em relação a isso, Rafael, que durante muito tempo nós falamos de crise da indústria. Você acha que o setor, mesmo com esse tropeço em agosto, está deixando a crise para trás? Acho que claramente o quadro é radicalmente distinto daquilo que a gente viveu, principalmente em 2016, mas também em 2015 e 2014. Né? A indústria volta, de fato, ao terreno positivo. Tá? Isso, enfim, é um divisor de águas. Tá? Agora, essa queda de agosto de menos 0,8%, no fundo, acaba explicitando, né, enfim, a fragilidade desse processo ainda, né, se é que a gente pode chamar de processo. Tá? Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade em falar de processo de recuperação. Tá? Recuperação é algo multifacetado, né? E a gente já reúne alguns dos elementos importantes para qualificar o quadro de recuperação, mas alguns outros ainda faltam, não é? Então, se a gente pega os dados do IBGE, por exemplo, a gente vê que, enfim, até agosto, né, a exceção de agosto, vinha tendo uma sequência de resultados positivos, né, tanto na margem como em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número de setores com recuperação, né, com taxas positivas, é crescente, né? Já é majoritário, né? Os setores com alta. Também há uma certa abrangência geográfica, não é? Os dados de agosto ainda não saíram, sai semana que vem, mas até julho, pelo menos, a maior parte das localidades acompanhadas pelo IBGE já apresentam crescimento de produção industrial, tá? Inclusive São Paulo, que é um sistema industrial completo, né, a parte, dada a diversidade do parque industrial do Estado, tá? Mas alguns fatores ainda faltam, né? Acho que talvez o principal deles é a ausência de uma trajetória de aceleração desse processo de crescimento, né? O que a gente tem são taxas relativamente baixas, né? E também pontuadas por quedas, como agora em agosto, né? Então, agosto pode ser um dado isolado, como foi março, se não me engano, quando também houve retração de 1,6% na indústria geral frente a fevereiro, mas pode também sempre ser o início de um percurso mais volátil em que taxas positivas e negativas se intercalam, né? Agora, o próprio IBGE justificou, por exemplo, a maior retração de produção foi da indústria alimentícia, mas teria a ver com a sazonalidade da produção da cana, da produção do açúcar, que nos meses anteriores beneficiou mais e agora sai da contabilidade. Sim, é o que eu disse. A maior parte dos setores tem apontado sinais de crescimento, taxas positivas, né? Agora, não há ainda assim uma tendência de aceleração, mesmo que a gente descarte, mesmo que agosto tivesse sido positivo, não é? Os últimos meses são de crescimento muito baixinho, não é? Menos de 1%, tanto em junho como em julho, na margem, não é? E a ausência desse crescimento cada vez mais forte, não é? Que traz essa dúvida, não é? Sobre a sustentabilidade, da fragilidade desse processo, que de fato está aí, não é? Enfim, a produção industrial tem obtido taxas positivas, só que dessa maneira muito frágil, né? E
principalmente quando a gente se lembra que na primeira metade do ano, alguns fatores de caráter pontual, né, ou pelo menos cujos efeitos positivos foram muito concentrados, né, nesses primeiros meses do ano, podem não ter o mesmo papel na segunda metade do ano, né? E aí eu estou falando de uma safra agrícola excepcionalmente boa, que estimulou muitos ramos, né, da indústria, como por exemplo, produção de bens de capital para a agricultura, que cresceu mais de 30% no primeiro trimestre do ano, frente ao período do ano anterior, mas também alguns ramos de químicos para implemento agrícola, a indústria de transporte, né, de transporte pesado, enfim, teve alguns setores ali bastante estimulados por essa safra muito boa, que também teve efeitos indiretos, né? No fundo, foi uma das principais causas da desaceleração inflacionária, né? À medida que impactou muito, né, o componente preço de alimentos do IPCA. Né? Agora, Rafael, você acabou liberando renda, não é, das famílias para serem consumidas em outros setores, não é, e estimulando outros setores da indústria. Agora, Rafael, você acha que a indústria... Liberação de FGTS, melhora de crédito das famílias, etc., de tal modo que a gente garantiu aí um dinamismo um pouco maior na primeira metade do ano. São fatores que não vão ter a mesma força na segunda metade do ano. Então, por isso que em agosto essa taxa negativa acende aí, cria uma certa apreensão, por mais que ele não seja capaz, evidentemente, de reverter um quadro bem melhor para a indústria do que foi em 2016. É isso que eu ia te perguntar. A indústria deve fechar este ano no campo positivo. Exatamente. Deve fechar ali não o suficiente para fazer frente às quedas passadas, né? Dado que de 14 a 16 teve uma perda de produção de quase 20%, né? Mas deve fechar pelo menos num patamar razoável. E por razoável eu quero dizer um pouco mais distante da estabilidade, né? Ou seja, deve fechar em torno de 1,5% de crescimento, né? Talvez um pouquinho mais até. Mas é isso. Então é um quadro diferente, mais positivo desse ponto de vista, mas por hora eu ainda não vejo uma engrenagem de recuperação em operação. Tá? Ou seja, tem alguns elementos que faltam ainda para a gente ver essa engrenagem aí funcionando de forma a ir aumentando, né, a confiança dos agentes sobre essa trajetória de recuperação. Nós conversamos com Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde a todos.